Olá pessoal, uma boa noite a todos que estão nos acompanhando através da Rádio SEAC, através do Facebook, do YouTube, através do site da TV SEAC. Eu sou o Jonatas, estamos dando início aqui a mais um SEAC no Lar, o nosso Evangelho no Lar. Hoje estou aqui substituindo nosso amigo José Rubo, né, que não pôde comparecer desta vez, mas, como sempre, né, é a vez deles, então o Maurício Moura está aqui conosco. Maurício, seja bem-vindo a mais esse Evangelho no Lar. Boa noite, Joe. Obrigado. Boa noite aos companheiros que sempre nos prestigiam no SEAC no Lar. Um prazer estar aqui novamente. Perfeito, pessoal. Hoje, como vocês puderam ver aí na capinha, né, vou colocar novamente, falaremos acerca da lição 33 do livro Vinha de Luz, intitulada Vê, pois, né, trechinho aí do Evangelho. Então, se você pode ir já pegando aí o texto, né, o seu livro, ou o texto aí na internet, para nos acompanhar neste Evangelho no Lar. É importante que nesse momento você deixe aí o seu copinho com água do seu lado, né, uma jarrinha com água, garrafinha com água, porque a água é um instrumento muito importante nesse momento de reflexão, né? A água é como se fosse uma ferramenta intermediária entre nós encarnados e os espíritos desencarnados, né? Os espíritos superiores conseguem colocar ali certos fluidos nessa água, que no momento que a gente ingere a água, esses fluidos passam para o nosso corpo, né, nos aliviando, nos trazendo aí essas boas energias. E então, a água então é essa ferramenta importante, né, intermediando aí entre nós e os espíritos que nesse momento vão se aproximando de nós, né? O Evangelho no Lar, pessoal, para quem ainda não conhece, para quem está aprendendo, ele é composto basicamente por 4 regrinhas. A gente pega uma prece de abertura, um texto espírita para leitura, depois tecemos comentários sobre o que entendemos sobre a leitura com quem está participando com a gente, né, na nossa casa. Em quarto lugar, temos a prece de encerramento. Então, basicamente é isso, né? Prece de abertura, leitura, comentários e prece de encerramento. Então é importante que a gente faça isso em casa, convide, né, as pessoas que estão na nossa casa para participar. E uma pergunta muito recorrente é a seguinte: as pessoas em casa não querem participar, ou eu moro sozinho, posso fazer sozinho? Claro que pode, não tem problema nenhum. Caso você queira, você pode participar aqui conosco toda quarta-feira, a partir das 18h30, ou você pode fazer sozinho na sua casa, sozinha, né? Não tem problema nenhum. Você vai lá, pode até ler, né, e comentar em voz alta, porque sabemos que nós nunca estamos sozinhos, né? A espiritualidade está à nossa volta, então teremos os espíritos superiores próximos a nós, e também teremos os espíritos iguais a nós, que de repente podem aprender alguma coisa também estando ali na nossa volta, tá certo? Outro fator importante é uma questão de disciplina, na verdade, né? Nós precisamos ter dia e horário fixos, escolher aí um dia e horário fixo. Caso vocês não possam acompanhar a gente aqui na quarta-feira às 18h30, você tem que escolher um dia e horário na sua semana que você consiga fazer toda semana, né? Nós temos aqui o programa com 40 minutos a 1 hora de duração, para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possível. Mas você aí na sua casa não precisa fazer tanto assim. Você pode fazer 15 minutinhos, 20 minutinhos, está excelente, está de bom tamanho. Até porque, por exemplo, nós utilizamos aqui o livro Vinha de Luz, já utilizamos o livro Pão Nosso e o livro Vinha de Luz agora. Você vai ver que o texto é curtinho. Então você lê ali em 2 minutos, faz uma reflexão rapidinho, faz uma prece de abertura, uma prece de encerramento e tá tudo certo, né? Então rapidinho aí, 15 minutos, 20 minutinhos, uma reflexão e já está resolvido. Agora é importante que se tenha aí a disciplina, né? Porque assim como nós, o mundo espiritual, né, os espíritos superiores também têm as suas atividades. Então isso é um fator importante para que a gente tenha disciplina, né? Para que a gente tenha uma cadência aí no nosso estudo. Caso aconteça, tal dia que eu escolhi não está dando mais certo porque meu horário mudou de trabalho, meu trabalho mudou de horário, ou algo assim aconteça, não tem problema, você pode mudar o dia, né? De repente, estava fazendo lá todo sábado de manhã, não está dando mais certo, muda para terça-feira à tarde, terça-feira à noite, toda terça-feira à noite, não tem problema, desde que você mude e fique fixo naquele horário, tá certo? Então, basicamente é isso, pessoal. Nosso Evangelho no Lar. Você tem alguma coisa para falar aí, Maurício? Fique à vontade.
Não, eu acredito que seja isso. E eu pensava que enquanto você dizia, né, na oportunidade que a tecnologia oferece, né? Então, mesmo que você um dia ou outro, né, que não seja frequente a necessidade de troca, um dia ou outro, eventualmente, você pode fazer online com o parente, com os familiares, né? A gente vê, eu tenho visto bastante isso no universo estudantil, onde aqueles alunos que estavam, né, são residentes em outra cidade, acostumavam fazer o evangelho no lar com os pais, estando morando aqui na cidade de Bauru, por exemplo, mantém ainda o hábito, o costume no horário, se utilizando da internet, né? Então, acho que é perfeito. As coisas vão melhorando, vão dando oportunidade e a gente vai ficando encurralado, Jonathan. A gente não faz se não quiser mesmo, tá? É verdade mesmo, Maurício. Você tem uma, né, de repente está sozinho, mas de repente tem um amigo, né, um parente, alguém que mora à distância, mas toparia fazer com vocês, pode fazer online, né? Uma boa ideia mesmo isso daí, com um amigo ali, né? Muito legal. É isso aí, pessoal. Então vamos dando início aqui ao nosso Evangelho no Lar. Então no item 1 aí a gente vai fazer a prece de abertura, certo? Eu vou pedir para o Maurício então fazer a prece de abertura para a gente. Então eu peço que todos elevem o pensamento nesse momento, dirigindo os nossos pensamentos, a nossa mente, a Deus, nosso Pai de amor e bondade, rogando em que mais essa oportunidade que nos é oferecida da reunião para o estudo do Evangelho no Lar, que também nos seja possível a presença carinhosa dos amigos, irmãos espirituais, que nos orientam, que nos intuem nessa caminhada, que os conteúdos que nós estudaremos possam ser refletidos e que procuremos, de nossa parte, a melhor maneira de aplicar no nosso dia a dia, sempre buscando nos tornarmos pessoas melhores e cumprindo aquilo que o Pai espera de nós. Que Jesus, nosso Mestre, esteja conosco e nos ampare nesse propósito. Que assim seja. E que assim seja. Bom, pessoal, fazendo aqui a leitura, então, do nosso capítulo, né? Vou deixar na tela aí, a lição 33 do livro Vinha de Luz. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas, né? São as palavras de Jesus. Lucas, capítulo 11, versículo 35, tá, pessoal? Lá no Evangelho. Há ciência e há sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, há que se distinguir. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí, a necessidade de prudência e vigilância. Em todos os lugares, há industriosos e entendidos, conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe do interesse inferior. Quantos escrevem livros abomináveis, espalhando veneno nos corações? Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade, visando extrair vantagens à ambição? Não bastam o engenho e a habilidade. Não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso luz divina. Há homens que, num instante, apreendem toda a extensão de um campo, conhecem-lhe a terra, identificam-lhe o valor. Há, todavia, poucos homens que se apercebem que tudo isso e se disponham a suar por ele, amando-o antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser elevação, e o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual,
Então estão aí, né, as palavras do Emmanuel, né, nesse livro Vinha de Luz, que é o Espírito Emmanuel que traz aí pra gente essas reflexões, né, acerca aí de versículos, né. Então, pessoal, aqui para dar um início, o que a gente vê aqui, né? A gente vê que o Emmanuel quer dizer o seguinte: basicamente nós temos duas asinhas, né, importantes para a evolução, né, para o caminho da luz. Então são duas asinhas importantes. Uma é a gente ter a inteligência, né, a ciência, a intelectualidade. Então esse é um lado. E o outro lado é ter a moral evoluída. Então nós temos que ter a inteligência evoluída e a moral evoluída, né? Então nós temos que saber distinguir o que é uma coisa da outra. Então é isso que o texto vem nos trazer a reflexão. E muitas vezes a gente não sabe qual que é a diferença, não é? A gente meio que se perde nisso. E nós ainda temos muito que aprender, né? Como diz o texto aqui, a gente ainda tem muito ainda o que aprender para ter a verdadeira luz. Mas é importante que a gente compreenda isso com mais eficiência, né? Com mais facilidade, para que a gente consiga, então, caminhar para o rumo certo. Entender como que a gente vai formar essas duas asas, né, equilibradamente, porque quando uma é formada e a outra não, a gente fica rodando em círculos, né, e não consegue sair do lugar, certo? Então é mais ou menos isso que o Emmanuel vem trazer aí no nosso texto, mas agora eu passo aí para o Maurício dar as palavras iniciais dele também. Olha, essa lição é interessante, a maneira que Emmanuel trabalha com as palavras. Ele traz palavras que é importante nós irmos lá buscar o significado para a compreensão. O que você falou de fato, muitas vezes nós não sabemos o que é uma coisa, o que é outra, né? E eu retorno até ao versículo, né, de Lucas, que está no capítulo 11, o versículo 35, que dá título, né? Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. E Jesus também, na sua sabedoria, se utilizava muito bem das palavras, tanto que elas são atemporais, elas a qualquer tempo elas serão lidas e interpretadas cada vez melhor de acordo com a evolução da nossa inteligência, né? Então tá aí a questão de você saber escolher as palavras, né? E se você retornar, né, você, irmão, que nos acompanha, retornar ao versículo anterior, que é o versículo 34, você vai notar o seguinte, que Jesus, ele está falando sobre a candeia, né, que é colocada sobre o alqueire para poder iluminar o ambiente, que nós não colocaríamos a candeia acesa embaixo, né, do alqueire. E ele diz o seguinte: a candeia do corpo é o olho. Sendo teu olho simples, todo o corpo será luminoso. Se for mal, o corpo será tenebroso. Então, olha só, né? Ele está falando aqui, o que é a candeia? É a luz. Ele está dizendo, a luz do corpo é o olho. Cuida para que o teu olho, que é a luz do teu corpo, não sejam trevas, que não, ao invés de iluminar, né, eles escureçam, ou eles tragam uma escuridão. Que tipo de escuridão? A escuridão exatamente de não conhecer ou não aplicar aquele conhecimento necessário para que nós adentremos ao reino de Deus, que tanto Jesus prega como sendo o objetivo, né? E aí Emmanuel vem para esse primeiro parágrafo e ele trabalha de maneira maravilhosa. Ele diz, a ciência e a sabedoria. Temos as duas coisas. O que é a ciência? A ciência é o conhecimento. Ele pode ser adquirido de maneira formal ou informal. Nós vemos nas universidades a aquisição de conhecimento de maneira formal, né? O conhecimento científico é aquele que é registrado, inclusive, refeito e testado. E nós temos aquele que é próprio de cada um, né? Das experiências e que também serve para base de conhecimento. E aí nós temos a sabedoria, e a sabedoria, ela de maneira bem simplista, ela está em saber usar o conhecimento.
né? E nós vamos ver que isso é importante, porque ao longo desse texto, Emmanuel vai trabalhando exatamente essa coisa, assim, que muitas vezes aquilo que parece que não é de fato, não tem a profundidade, não é usada como deveria. E ele diz, há, né, também no caso aqui, inteligência e conhecimento. Inteligência é a capacidade de criar. Né? Então, o conhecimento ela vai influenciar nessa capacidade também que nós temos. Aqui é o início. Isso aqui é a parte importante para fundamentar aquilo que Emmanuel vai nos trazer nessa lição e que vai esclarecer, na minha opinião, de maneira brilhante, essa frase aqui de Jesus em Lucas, capítulo 11, versículo 35. Perfeito, Maurício. É isso mesmo, né? Então, aqui no primeiro parágrafo, né? A ciência e a sabedoria. Então, ó, são coisas diferentes, embora a gente, muitas vezes a gente confunda, né? Mas são coisas diferentes. Inteligência e conhecimento. Intelectualidade e luz espiritual. É como eu disse, né? São as duas asinhas, né? Então, nós temos a asinha da ciência, né? Que é tudo aquele conhecimento que a gente tem, que a gente adquire aqui na Terra, né? Que a gente aprende lendo, estudando, praticando, né? Fazendo pesquisas, isso é a ciência, né? E a sabedoria é outra coisa, é a vivência, né? A experiência de vida que a gente tem, a experiência moral que a gente vai tendo, né? Vai adquirindo. Então, essa é uma sabedoria que, o que ele quer dizer aqui? É uma sabedoria que não dá para a gente aprender fazendo contas matemáticas, né? É algo que a gente tem que ter no nosso coração, no nosso interior. A inteligência e o conhecimento, né? A intelectualidade, de você ter um raciocínio rápido, e a luz espiritual, né? Que é o amor, que é o carinho. Aí no segundo parágrafo ele já segue aqui, ó. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, há que distinguir, né? Então, a gente vê muitas pessoas aí, intelectuais, né? Tem um pensamento muito rápido, faz contas grandes de cabeça, né? Resolve problemas ali muito rapidamente, né? Mas a gente tem que saber distinguir, né? Então, o que é esse raciocínio rápido da sabedoria, né? Da moral. Então, são coisas que a gente ainda se confunde, né? Nós ainda aqui, na nossa experiência terrena, né? Na nossa experiência encarnatória ainda, somos ainda um pouco atrasados, vamos dizer assim, evolutivamente, né? A gente ainda tem muito a aprender, estamos ainda no mundo aqui de provas e expiações, onde a gente tem ainda essas dificuldades e a gente age muito de forma instintiva ainda, né? Muito de forma animalesca. Então nós temos que começar a desenvolver essa asa, né, da sabedoria, né? E eu lembro até, Maurício, que o Chico ele falava, né? Ele falava que tinha alguns espíritos que vinham conversar com ele, até para psicografar algumas coisas, e ele não ele não conseguia nem escrever o que o espírito falava, né? De tão complexo que era, né? Então você vê, né? O Chico, ele mesmo falava que ele tinha aí uma grande sabedoria moral, porque os espíritos chegavam até ele, mas ele não tinha a inteligência suficiente para compreender o que alguns espíritos ali de grau mais elevado compreendiam, né? Ele mesmo falava isso daí, dava risada, né? Falava que os espíritos falavam que ele era muito cabeça dura. O Chico, sem dúvida, foi a expressão da humildade, né? Ele jamais admitiria, mesmo tendo conhecimento da evolução espiritual que o espírito, o Chico Xavier, teve, ele jamais admitiria qualquer situação que o colocasse, né, em evidência. Então, ele, de maneira muito humilde, ele falava, não, eu sou cabeça dura, tal, né? E nós sabemos que, assim, para que os espíritos se manifestassem com certos conteúdos através dessa pessoa, desse médium, é claro que ele tinha um certo cabedal, né? Mas de fato eu concordo com ele, porque na Terra, né, não acharíamos alguém com a elevação aí talvez que se esperasse, né? Mas é bem colocado, bem a propósito, viu, John? E esse segundo parágrafo aqui me fez lembrar uma situação que às vezes nós constatamos na universidade, né? Aqui quando fala
todo homem de raciocínio fácil é interpretado a conta de mais sábio, né? No entanto, há que se distinguir. E nós vemos alunos que são inteligentes, eles adquirem o conhecimento sobre a matéria, e alunos que nós chamamos de espertos. Eles não adquirem tanto do conhecimento da matéria, mas eles sabem muito bem como se posicionar e a hora de utilizar, né? Fiz essa relação aqui, não sei se, se seria o caso, me parece. Mas é mesmo, cara, eu concordo com você, né? E aí o texto vai dizendo aqui, o homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí a necessidade de prudência e vigilância, né? Então, em muitos momentos, nós, por conta da nossa ignorância, né? E muitas vezes somos inteligentes, temos aí facilidade, né? Com as coisas que necessitam de muita habilidade mental, a gente acha que ou nós ou outras pessoas que têm essa grande inteligência, né? Essa inteligência rápida, são seres mais evoluídos. E, na verdade, pode até ser, né, evoluído intelectualmente, mas moralmente, a grande maioria, infelizmente, não é, né? Porque é o que somos no momento, né? É o que estamos fazendo para lutar, para deixar para trás, né? Então, o texto vem nos trazer isso, para que a gente comece a prestar atenção nesses detalhes, né? De forma que a gente consiga distinguir o que está sendo inteligência da nossa parte e o que está sendo verdadeiramente... de fato, atitudes morais, né? O que de fato é atitude inteligente e o que de fato é atitude moral, né? Então, atitude inteligente é tudo aquilo que a gente tem uma capacidade muito rápida de raciocínio, de resolver problemas, né? E agora a moral é onde a gente vai pegar essa inteligência que nós temos e usar para quê, né? Para que iremos utilizar essa inteligência? Então aí vem a parte moral, é onde eu disse que ambas, né, como se fossem duas asas, têm que estar aí desenvolvidas por igual, né, porque senão uma acaba deixando a outra, atrapalhando a outra, né? Mas é mais ou menos isso. Tem alguma coisa, Maurício? Não, é só a questão das palavras aqui, como eu disse que Emmanuel trabalha bem nesse texto, né? Quando ele fala de prudência, né? Prudência, assim, a cautela, que ela é uma virtude de prever e evitar inconveniências. E eu te diria, Diogo, que hoje o que a gente menos faz é isso. É só olhar nas redes sociais como as pessoas são imprudentes, né? Cada situação inconveniente que a pessoa atrai ali para si mesmo, né? É verdade. E como se evitaria isso daí, né? Com a vigilância, né? A prudência é amiga da vigilância. A gente olha, examina, vê as situações de alerta, de atenção, para moldar o nosso comportamento, né? É verdade, Maurício. E aí o texto vai seguindo, né? Em todos os lugares há industriosos e entendidos, né? Conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas, prontos para o golpe do interesse inferior, né? Então é o que a gente mais vê, né? É um instinto que a gente tem de querer usar a inteligência apenas para o nosso bem e esquecer de quem está à nossa volta, né? Isso é um negócio que a gente vem, é uma bagagem que a gente traz aí de muito tempo, né? Então é preciso que a gente comece a quebrar esse instinto de a gente querer usar a nossa inteligência, né? Para o nosso egoísmo, né? Para a gente fazer as coisas que são boas somente para a gente, né? Ninguém aqui está falando que nós não temos que trabalhar, né? Buscar o melhor conforto para nossa família. Eu que o diga, né? Minha filha vai nascer aí em dezembro, eu vou ser pai. Já sou, né? Ainda não nasceu, mas já me considero pai. Eu sei como é que eu tenho que fazer tudo que eu posso pela minha família, pela minha filha, né? Então a gente tem que fazer isso, mas a gente não pode confundir isso com a gente usar a nossa inteligência para tirar proveito de pessoas mais simples, né? De pessoas aí que ainda não têm de repente, o intelecto rápido ou habilidades que eu tenho, né? Que você tem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque aí a gente está usando a nossa inteligência não para moral, mas sim para o mal, né? Então se por um lado a gente tem a obrigação de cuidar da nossa família, né, de fazer o melhor possível para os que estão à nossa volta, a gente também tem que tomar cuidado para que esse esforço não ofenda outras pessoas que estão próximas, né? E muitas vezes a gente acaba não percebendo isso, né? A gente acaba deixando outras pessoas na desvantagem
porque a gente tem ainda esse pensamento, né, como diz o texto, né, não passam de oportunistas prontos para dar o golpe do interesse inferior, né. Então a gente acaba sendo aí oportunista, né. A pessoa sabe menos que eu, a pessoa é leiga, né, vou aproveitar e partir para um golpe. Então é o que mais a gente vê. Então é esse filtro que a gente tem que tomar conhecimento. Olha, perfeito. Essa sua colocação, acho que ela vai exatamente no ponto, né? Quando aqui Emmanuel fala industriosos e entendidos, industriosos são aqueles que têm habilidade, são engenhosos, né? E os entendidos, peritos, eruditos, versados, né? Então eles têm um nível de conhecimento assim muito grande também, enquanto o outro de engendrar situações, né, ocasiões. E aí essas duas situações, essas duas possibilidades, elas podem, né, levar ao oportunismo, né, e que, como você bem citou, como que eu vou usar, né? Eu vou usar no meu benefício? Claro, tranquilo, desde que não prejudique ninguém. Então. E aí eu lembrei dos sofistas, né? Sofistas, havia uma oposição entre os filósofos e os sofistas, né? E que os filósofos diziam que os sofistas eles tinham o objetivo apenas de vencer um debate, né? Sem se importar com a verdade de fato. E aí o que se faz numa situação dessa? Você cria uma ilusão da verdade que dá uma sustentação para algo falso, né? Que não é verdade, ou seja, se aproveita da situação para que possa aproveitar aquela oportunidade e sair vencedor, mesmo que prejudique alguém, mesmo que a verdade seja prejudicada, né? A ilusão da verdade, ela acontece quando, voltando lá no primeiro parágrafo, né? O nosso conhecimento não é aquele que a gente achava, né? E nós não conseguimos utilizar a inteligência para as criações e aplicar o conhecimento de maneira sábia. Aquele que sabe e que porventura seja que industrioso ou entendido, se ele for de má fé, ele pode nos colocar nessa situação. Eu até recomendo, né, para os amigos assim entenderem, se aqueles que não, ainda não se atentaram à palavra, atender o sofisma, dá uma procuradinha, vai no dicionário, dá uma olhada. Tem dicionários que têm exemplos de sofisma, inclusive, né? Então são verdades fundamentadas em mentiras. Verdade fundamentada em mentira é mentira. Né? É ilusão, não é? É verdade. Quantos escrevem livros abomináveis, espalhando veneno nos corações? Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade, visando extrair vantagens à ambição? E sabe, Maurício, você falou agora há pouco, né? Basta que a gente entre na internet, que a gente vê muito disso, né, acontecendo. A internet, por um lado, trouxe uma evolução muito grande pra gente, uma facilidade muito grande, né? Eu me lembro que na época, e olha que eu não sou tão velho, né? Vou fazer 35 anos, mas eu lembro que quando eu comecei a estudar violão, com meu pai me ensinava, não era fácil ter computador em casa, ter internet. Quando tinha internet de escada não funcionava direito, você não encontrava aí facilmente livros, né? Tinha que comprar revistinhas em bancas de jornal que muitas vezes não eram de boa qualidade, então a gente aprendia de uma forma complicada, né? E hoje a gente tem a facilidade, você chega lá, você aprende qualquer coisa pela internet, né? Você estuda eletrônica, estuda programação, estuda engenharia, qualquer coisa de graça. Tem muita gente ensinando de graça aí no YouTube, né? Basta que você procure no YouTube, em blogs, né? Muitos livros aí disponibilizados gratuitamente. Então hoje tudo é muito fácil. Então por esse lado a internet deu um grande boom para nós, né? Só que por outro lado, né? Deu voz a essas pessoas que são aproveitadoras. Então a gente tem que tomar cuidado também, né? Porque às vezes nós não somos aproveitadores, mas temos que tomar cuidado com os aproveitadores, que é o que mais tem, né? Então aí diz aqui, ó, quantos escrevem livros abomináveis, né? Às vezes, não só isso, né? Às vezes a pessoa
se aproveita do intelecto dela, da fala fácil, né? Dos métodos que tem de persuasão e acaba fazendo você comprar alguma coisa que nem essa pessoa que está vendendo sabe o que é. Simplesmente pegou no seu ponto fraco e está te empurrando alguma coisa, né? Que você por ingenuidade, né? Por falta de conhecimento ali, acaba comprando e depois vai ver é um produto que não vai te servir para absolutamente nada, né? Foi enganado por alguém, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas e para que a gente não seja também essas pessoas, né? Se a gente vai, então, dando um exemplo, né? Vender alguma coisa, não, vamos fazer isso de forma honesta, né? Vamos testar aquilo que a gente está vendendo, se aprofundar naquele produto, saber o que pode, o que não pode, o que vai fazer bem para a pessoa, o que não vai, né? E a gente, então, fazer a nossa parte, usar o nosso intelecto. Eu estou usando isso como exemplo, né? Como se fosse um vendedor, vamos dizer, né? Usar o nosso intelecto, não para enganar as pessoas, para elas comprarem o nosso produto, mas vamos estudar o nosso produto para que a gente consiga explicar para a pessoa se aquilo vai ser útil para ela ou não, né? Então é uma forma aí de explicar mais ou menos o que eu entendi sobre esse texto aqui. A gente tentar usar a nossa inteligência não para enganar outras pessoas, mas sim para nos ajudar, né? Para tomar conta do nosso bem e também para poder ajudar outras pessoas, né? Dessa forma a gente consegue um equilíbrio, consegue nos ajudar e ajudar outras pessoas também. O natural, muito embora possa parecer que não é assim, é que o mais forte protege o mais fraco e não se aproveita dele. Aquele que primeiro adquiriu o conhecimento, a sabedoria, conduz os demais a essa aquisição também, né? Isso é evidente para a gente. No entanto, a nossa natureza humana ainda da Terra é muitas vezes de nos aproveitarmos, né? De aproveitar que o outro é mais fraco e ao invés de protegê-lo, submetê-lo ao terror, à pressão, né? Eu achei bem interessante, até estava rindo aqui, né, que você falou, né, que a internet deu voz e a frase completa, se eu não me engano, é do Humberto Eco: a internet deu voz aos imbecis. E isso, assim, soa de maneira pejorativa. No entanto, Jonathan e amigos, olha que situação fantástica, todas as pessoas tendo voz, tendo oportunidade. Então a internet, ela democratizou, né? No entanto, veja, se nós nos comportamos de maneira imprudente e invigilante, como citado agora há pouco por Emmanuel, nós só vamos fazer besteira, né? Nós vamos tomar tinta, né? Como se costuma dizer aí, né? Então, qual que é o posicionamento? É prudência e vigilância. E não é isso muitas vezes que nós vemos, né? Alguém fala uma besteira, ele é atacado ou ele é replicado. As pessoas replicam aquela besteira. Como não fazer isso? Entrando no conhecimento, procurando entender a verdade, procurando se aquilo de fato acontece. E o principal, a orientação moral, como o Jonathan falou agora há pouco, né? O que seria moral? Grosso modo, a ciência do bem e do mal. Né? Então, a minha orientação é moralizada, a minha orientação tem que estar pautada no bem e no mal. Se as leis de Deus estão na consciência do homem, como nos apregou de maneira muito certa a doutrina dos espíritos, não há argumento para atuarmos no mal. Nós vamos saber distinguir o que é uma coisa e o que é a outra, né? Então, a nossa única opção, a nossa única escolha passa a ser a agir no bem. Então, olha, nós, ao mesmo tempo que estamos vacinados contra aquelas situações que podem nos ser trazidas de maneira prejudicial, nós também estamos preparados para não levar a mesma situação a outros. E aqui ainda diz no texto: quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade. Gente, hoje, no meio espírita, na literatura espírita, nós temos que ter uma atenção
muito grande. Nós vemos aqui o trabalho incansável da editora SEAC para selecionar obras que sejam calcadas na doutrina espírita, que tenham cunho evangélico, para levar palavras de consolo, palavras de orientação às pessoas que adquirem essas obras. Nós vemos hoje uma preocupação da USA estadual, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, com um departamento específico para verificação e discussão sobre obras espíritas, para que se tenha esse cuidado. E ninguém melhor para fazer isso do que justamente essas pessoas que têm o conhecimento. Né? Assim, de uma certa maneira, vão impedindo que certos conteúdos falsos, né, cheguem até as pessoas que ainda não adquiriram o conhecimento necessário para analisar por conta própria. Né? Então, mais um parágrafo aqui muito importante. E a gente vê, né, Maurício, muitos falsos profetas aí, né, se aproveitando da religiosidade das outras pessoas, da inocência, né, e tirando vantagem, né? A gente vê isso e não é só em outros lugares, não. No Espiritismo tem também, né? Então esse filtro, pessoal, esse filtro tem que partir de nós, né? Nós que temos que saber ter esse filtro, né? Esse filtro para olhar e identificar as nossas atitudes, para que caminho estamos levando os nossos pensamentos e as nossas atitudes, e também esse filtro tem que ser colocado para as outras pessoas, né? Para ver se não estamos sendo enganados, né? Se não estamos sendo pegos aí pela nossa emoção, né? Pelo nosso coração, né? Muitas vezes a gente tem um bom coração e acaba sendo enganado aí por algumas pessoas, né? Não bastam o engenho e a habilidade, não satisfaz a simples visão psicológica, é preciso luz divina, né? Então é preciso que a gente deixe essa luz entrar na nossa vida, no nosso pensamento, no nosso coração, nos nossos sentimentos, né? E eu sempre digo, né, nós que estamos aqui, eu, né, o Maurício, eu vou dizer particularmente eu não estou aqui porque eu sou melhor que ninguém, não. Eu tenho meus defeitos também, tenho as minhas dificuldades, assim como você aí na sua casa também tem, né? Mas nós pelo menos estamos tentando, né? Eu aqui, o Maurício ali na cadeira dele, estamos estudando, lendo, refletindo, vocês que estão aí assistindo, né? Vindo aqui sempre, toda quarta-feira, estudar com a gente. Então, ou seja, a gente já está, né, pelo menos com o passo na direção correta. Se nós estamos dispostos a isso, é porque nós estamos já com o passo na direção correta. Então, de maneira alguma, a gente vem aqui, né, só para dizer que nós somos complicados, somos inferiores, que tudo é difícil. Não é isso não. Não é isso não. A gente só vem chamar a atenção para que a gente se atente a esses pequenos detalhes. Mas dizer que nós, como eu disse, eu que estou aqui e vocês que estão aí, nós estamos no caminho certo. Ainda errando, né? Ainda dando um passo para frente, 2 para trás, caindo de costas, levantando, mas estamos no caminho, pessoal. A gente não pode desistir, não é? Não podemos deixar que o desânimo nos alcance, porque nós já escolhemos o nosso caminho. Basta que a gente se empenhe agora, né? E vá diluindo aí, então, as nossas dificuldades, né? Vamos aí clareando a nossa visão para as coisas da vida, né? Da vida espiritual, da vida que Jesus, né, tanto tentou nos explicar e nos deixar esclarecido o que é a vida, né? Eu acho que é isso aí, Diogo. Eu acho que muito importante essa sua fala. Nós simplesmente escolhemos o caminho. Sim. Né? E é importante para caminhar, escolher o caminho, porque ao escolher o caminho a gente determina o rumo da caminhada. E esse caminho nós vamos ali adquirindo conhecimentos, principalmente para entender a nós mesmos, né? De onde vem o nosso pensar e o nosso sentir. Uhum. E ele vai ser responsável, eles serão responsáveis pelo nosso agir, é o que o Diogo falou no início. Emoção, né? Estamos aprendendo a conhecer, a controlar e nos conduzir por ela. É verdade. E você vê, né, Maurício, até na nossa parte moral, né? Quanto mais a gente estuda, como eu disse, né? Tem coisas que a gente acha que está fazendo certo e muitas vezes não somos maldosos, né? Não somos pessoas que querem fazer o mal propositalmente. Mas a gente acaba fazendo. Por que acontece? Porque somos neutros, né? E no Livro dos Espíritos fala, quando a gente é neutro, a gente não é do bem, não.
Então a gente tem que deixar essa neutralidade do lado, né? A gente tem que começar a deixar essa neutralidade do lado e fazer uma coisa que se chama prática, né? Que a gente tem que estudar. A doutrina espírita aí é um vasto acervo aí de dicas, né? De prática, de exercícios para o nosso dia a dia. O livro mesmo que a gente está lendo aqui, o Vinha de Luz, traz exercícios fundamentais para o nosso dia a dia. São pequenas coisas que a gente vai treinando, praticando, e só assim a gente vai conseguir evoluir, né? E quanto mais a gente lê, mais a gente pratica, mais as coisas vão ficando óbvias pra gente, né? Coisas que não faziam sentido ou que a gente não prestava atenção, a partir do momento que a gente tem um conhecimento, a gente, opa, você começa a ter aquele estalar, né? No pensamento e começar a identificar certas coisas. Então, por isso que é importante que a gente esteja aqui, né? Que nós estejamos aqui trabalhando, estudando, né? E tentando aprender um pouquinho mais. Há homens que, num instante, apreendem toda a extensão de um campo, conhecem-lhe a terra, identificam-lhe o valor. Todavia, poucos homens que se apercebem de tudo isso e se disponham a suar por ele, amando-o antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência, né? Então é isso daqui, né? Quantos de nós aí temos facilidade de aprender de algum conhecimento, conhecemos aí, de repente, até com facilidade, né, conseguimos compreender aí uma determinada área, e depois desse momento vou dar um exemplo aqui, né, a gente aprende, abre uma empresa e precisa de um funcionário. Aí a gente pega aquela pessoa mais simples e começa a explorá-la, né, porque ela tem menos conhecimento, então a gente acaba aí explorando a pessoa, né. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né, a gente tem que compreender que certas pessoas ainda precisam de ajuda, né? Se nós precisamos de ajuda porque nós somos, de repente, ignorantes perante a lição moral, mas, de repente, o nosso intelecto pode fazer uma ferramenta, né? Pode ser criada uma ferramenta que a gente pode ajudar as pessoas que têm menos intelecto, que estão sofrendo na vida. Às vezes, essas pessoas só precisam de uma mão amiga, né? De um abraço amigo ali, para conseguir também sair ali, né, da dificuldade. É bem interessante essa comparação que o Emmanuel faz da pessoa aqui, né, que entra, né, no conhecimento de um campo, identifica o valor, mas vê como uma possibilidade de exploração apenas, né? E ele é interessante porque, olha só, quantas e quantas situações de conhecimento que são aplicáveis a nós mesmos chegam até nós, né? E nós acabamos achando um jeito de utilizar, né, para ter um benefício. Nós encontramos tanto pessoas que vão buscar benefícios materiais, financeiros, quanto benefícios até de projeção, né, de projeção midiática. Eu pensava que em alguns fatos que eu tenho visto na internet, principalmente no Instagram, assim, a pessoa dizendo, olha para a sua biblioteca, vê a quantidade de livros que você tem. Eu te ensino a pegar cada livro desse e transformar numa palestra para você ganhar muito dinheiro. Essa é a visão da exploração, né? Quando seria interessante o quê? Olha, eu te ensino a usar esses livros para você adquirir esse conhecimento e aplicar em você mesmo, né? Essa seria a questão. E nós vemos isso, Joe, mesmo no meio religioso, a pessoa que aprendeu, ele fala com uma eloquência muito grande, ele tem uma facilidade para entrar no conhecimento, ele até gosta, né? No entanto, ele se utiliza muito mais de meios, de retórica, para que ele seja ali bem visto e aclamado, ou seja, ele está explorando em benefício próprio, do que particularmente para que aquele conhecimento lhe altere de alguma maneira, né? Nós muitas vezes situamos o texto sem fazer essa verificação, essa analogia, e a coisa está acontecendo do nosso lado, dentro da nossa casa, e quando não, com nós mesmos, né? A gente mesmo pode estar fazendo isso e falar, opa, peraí, isso daqui serve muito mais para mim do que para a palestra que eu estou fazendo lá, né? Serve também para a palestra, mas em primeiro lugar isso aqui me orienta,
né? E então essa possibilidade de aprender, né, de assimilar mentalmente as situações, elas são muito boas, mas se aplicáveis, em primeiro lugar, a nós, observando o valor que ela tem. É verdade, Maurício. E aqui, né, nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la, né? E o que é legal, né, dessa prática do evangelho, né? A gente vai tirando as nossas próprias conclusões, eu vou dando meus palpites aqui, o Maurício vai dando os dele, e a gente vai aprendendo juntos, né? De repente eu falo alguma bobagem aqui, o Maurício me corrige e aí vai, né? Mas aí vejam só, né? Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la, né? O que eu entendo sobre essa opinião comum? Vamos usar um exemplo aqui. Nós aqui nesse momento, né? Temos uma opinião comum. Eu, Maurício, vocês que estão aí nos assistindo. Qual que é a nossa opinião comum? Estudar o Espiritismo. Então, de repente, a gente está aqui dentro do Centro Espírita, né? Todas as pessoas que estão aqui frequentando o Centro Espírita, que é uma opinião comum. Na minha opinião, seria isso daí, né? A opinião comum seria isso. Todos nós aqui olhando para um mesmo lado, né? Mas nem sempre essa opinião comum, nem sempre a luz reside ali, né? De repente, então, nós estamos aqui estudando com a mesma opinião, com a mesma vontade, com o mesmo caminho, né? Mas será que essa pergunta que a gente tem que fazer? Será que essa luz está realmente residindo em nós? Será que nós realmente estamos aqui no Centro Espírita, né? Ou no templo evangélico, ou na igreja católica, ou seja, qual for a sua religião? Será que realmente estamos, né, deixando essa luz residir no nosso caminho? Porque senão acaba virando uma moeda de troca também, né? Olha, eu estou indo lá no Centro Espírita, vou lá toda semana tomar passe, né? Assistir a palestra, eu vou toda semana, vou na igreja lá 2 vezes por semana, vou lá, né, assistir a missa. E quais são as nossas atitudes depois que a gente sai desse Centro Espírita, depois que a gente sai dessa igreja, depois do templo evangélico, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Porque nem sempre essa opinião comum, né, que a gente está de repente num lugar de opinião comum, mas nem sempre a luz está residindo ali, né, dentro de nós naquele momento. Então a gente tem que fazer jus à causa, né? Se estamos realmente pretendendo trabalhar e estudar, se estamos realmente frequentando o Centro Espírita, nós temos que nos empenhar para que essa luz resida dentro de nós, não é? Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, então, né, Sim, Jonathan? É verdade. Eu fico imaginando, rapaz, a gente às vezes estudando assim, aí Jesus aparece do lado, olha a minha pretensão, hein? Jesus aparece do lado e fala assim, ó, para de estudar sobre a caridade e vai dar comida para o que está passando fome lá, ali, né? Vai levar um cobertor para quem está no frio, passando frio lá, né? Verdade. É verdade. Mano. A sagacidade não chega a ser elevação, e o poder expressivo apenas é respeitado e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina, né? Então, é isso, né, pessoal? A gente, às vezes, tem facilidade, como eu disse, né? Tem facilidade na fala, de repente um padre, um pastor, né? Um palestrante aqui espírita, um dirigente de um grupo mediúnico, de repente tem ali, né? Uma sagacidade, tem ali uma fala fácil, né? Um controle fácil, astúcia, né? Mas será que realmente está tornando aquilo ali construtivo, né? Com a luz divina, né? Será que lá nas letrinhas miúdas, né? Será que realmente está sendo levado adiante? Porque é muito fácil, né? Eu vir aqui estudar o Evangelho, né? Ler algumas palavras, ler algumas coisas, estudar um pouco o texto, vim aqui e expor para vocês. Isso é fácil. Eu quero ver eu colocar em prática isso que eu estou falando aqui no momento, né? Eu realmente colocar isso daí em prática na vida. É como o Maurício disse agora há pouco, né? De repente fico lá estudando sobre a caridade, mas não estou saindo na rua para, de repente, ajudar alguém que está precisando, né? Dar um prato de comida para alguém. Então é por aí. Ou até ouvir, né? Às vezes o parente que está ali junto com a gente, passando um momento difícil, né? Perfeito. Que na verdade, né, Maurício, é onde a gente deveria começar, né? Acho que deve ser... Olha, eu vou falar uma coisa que eu posso receber até algumas pancadas, tá? Acho que a caridade mais difícil
é dentro de casa. Dentro de casa. Né? Porque dentro de casa as pessoas te conhecem, você conhece todo mundo, né? As emoções ali mexem e aí você acaba fazendo as piores coisas que tem. A família é o ponto de evolução da humanidade, né? Se nós conseguirmos conviver em família, evoluir em família, com certeza a gente sai muito melhor do que entrou na vida. Né? Com certeza, né? É muito fácil ajudar quem a gente não conhece, né? A gente tem que começar a ajudar quem está do nosso lado. Se ele falar alguma coisa que você não gosta, é só você virar as costas e ir embora, né? Você volta a semana que vem e tal, ele já está diferente. Agora dentro de casa não, você falou alguma coisa, você saiu no corredor dos quartos ali, você tromba, né, com a pessoa. Exatamente. Sagacidade não chega a ser elevação e o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Então, raciocina, pois, sobre a própria vida. Né? Então, é necessário, né? O Emmanuel insiste nisso, né? É necessário que a gente comece a pegar tudo isso que a gente já vem aprendendo aqui ao longo desses vários capítulos que a gente estuda aqui e colocar, né, a nossa própria vida nisso aqui que a gente aprende, né? Se olhar no espelho realmente, né? Sermos honestos com nós mesmos. De repente, a gente não precisa expor, né, os nossos pensamentos para outras pessoas. De repente a gente tem vergonha de muitas coisas. Mas é importante que sejamos honestos conosco, né, honestos com os nossos pensamentos. E começar a identificar as nossas falhas e trabalhar nisso. Né? Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Então, né, mais uma vez aí, vem reforçando, né? De repente a gente acha que está fazendo bem, mas na verdade a gente está apenas alimentando um ego próprio, né? Temos que tomar cuidado com isso. Olha, Joe, eu até, essa frase aqui, quando eu li, eu lembrei da orientação do Espírito Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é uma orientação espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Né? Então, ele coloca o amor como aquele que vai pautar os relacionamentos, em primeiro lugar, como o primeiro ensinamento. Né? E eu acho muito interessante isso, e a frase aqui do Emmanuel me fez lembrar a respeito, né? Porque nós vamos muitas vezes adquirindo conhecimento, estudando, passamos a semana dentro do centro espírita ou dentro da igreja e vamos adquirindo cada vez mais conhecimento sobre algo que nós não praticamos ou que nós temos dificuldade ou fugimos de praticar. Né? Por isso, assim, sempre interessante que seja equilibrado. Né? Eu vou lá, estudo, aprendo, depois eu vou para o campo de prova, vou para o laboratório. E aí, como nós falamos, a família é um laboratório fantástico. Os relacionamentos, né? Com o próximo, comigo mesmo e o relacionamento com Deus são os campos de prova. Quando eu percebo, e aí essa pretensa claridade, né, que Emmanuel fala, o que ela seria? Eu perceber que aquilo que eu estou buscando, que eu estou aprendendo e que eu acho que eu tenho conhecimento, ele não está me direcionando. Ele não está servindo. Eu tenho que falar, opa, peraí, deixa eu ver. Né? Volto ao parágrafo anterior, raciocina sobre a própria vida. O que eu estou fazendo? Eu estou aplicando? Pô, deixa eu aplicar um pouquinho, deixa eu começar de alguma maneira. Né? Por quê? Volta lá ao olho, né? Que é a candeia do corpo, do espírito. Né? Será que esse olho nosso ele está cego? Né? Se ele está cego, não está falando do olho do corpo, está falando do olho da compreensão espiritual. Né? Por isso fala em cegueira espiritual. Né? Eu preciso sempre analisar, será que tudo aquilo que eu estou vendo, de alguma maneira, está iluminando o meu caminho? Porque se não tiver, eu estou nessa situação aqui. E às vezes eu converso com as pessoas...
mesmo aqueles que estudam mais a doutrina espírita, o evangelho, eu chamo a atenção para a doutrina espírita, ela é libertadora, ela não aprisiona, ela não tem dogmas, ela não tem verdades inquestionáveis, ela é libertadora, é para o ser, para o indivíduo conhecer a si mesmo e começar a conviver bem consigo, né? Então é sair da enganação, é sair daquilo que muitas vezes é o motivo pelo qual eu fico depressivo, né? Por quê? Porque o que eu penso de fato com aquilo que é imposto, né? E aí, se a doutrina não for entendida como libertadora, eu posso ter imposições que normalmente não é da doutrina, né? São daqueles pretensos seguidores estudiosos, eu entro em depressão, né? E a doutrina é para libertar, para você se sentir de fato o espírito criado por Deus, o Filho de Deus, aquele que está em ascensão, aquele que está em progresso e aquele que um dia vai atingir a perfeição permitida. Não é? Essa eu considero que seja uma situação de fato importante. Joseph? Perfeito, Maurício. É isso aí mesmo, né? A gente então temos que... É aquele negócio, né? Aprender, absorver, respirar fundo, né? E lá fuçar no nosso pensamento lá e ver o que a gente está fazendo de errado, né? E de certo também, né? Porque algumas coisas a gente acaba fazendo certo. Sim, opa, não é só de ruim, né? Como eu disse, né? A gente não é só de ruim, né? Como eu disse, a gente está aqui com um único propósito, né? Todos nós aqui temos um propósito, né? Basta a gente saber se estamos fazendo da forma correta ou não. Mas a vontade a gente já tem, né? Por esse motivo estamos aqui, né? Bom, pessoal, a gente vai chegando ao final aqui, então, do nosso estudo de hoje, né? Trouxe aí muito esclarecimento, né? Mais um, eu digo sempre, né? Mais um exercício para a gente praticar aí durante a semana, que é esse capítulo aqui, Vê, pois, que o Emmanuel nos traz. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a participação de todos vocês, né? Sempre um prazer estar aqui aprendendo um pouquinho mais junto com vocês. Fiquem com Deus, desejo que todos tenham uma ótima semana e na quarta-feira que vem estaremos de volta. Eu pedi para o Maurício fazer a prece de encerramento para a gente. Opa, sempre um grande prazer, né? Quando podemos fazer a prece. Principalmente, Jonathan, nesse momento que eu mando a minha saudação, mandamos a nossa saudação aos nossos irmãos católicos, né? Hoje um feriado, comemoração Dia de Aparecida. Sabia que o Livro dos Espíritos fala de espíritos protetores de cidades, comunidades, nações, né? E é claro, o grande conjunto de espíritos que trabalha sob a égide, né, desses orientadores da espiritualidade sempre desempenham trabalhos brilhantes. Então, assim, a nossa saudação, nosso profundo reconhecimento. Aproveitando esse momento, então, pensamentos elevados ao Pai, agradecemos por mais essa oportunidade de estudo, de reflexões, de verificação sobre a nossa conduta diante da vida. E nesse momento que fomos, com certeza, assessorados pela espiritualidade para que tivéssemos a melhor intuição, né, para aprender o caminho, aprender aquilo que de fato é necessário aplicar em nossas vidas. Que nossas boas vibrações, a minha, do Jonathan e de todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento, sejam levadas até aquelas pessoas que necessitam, que passam por dificuldades, que sofrem, aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, né, nos orfanatos, e que precisam desse carinhoso abraço de Jesus, para que tenham esperança na vida, que seja levado nesse momento. Que também os nossos administradores públicos, no momento de tanta importância que passa o país, sejam bem orientados por sua consciência, pela espiritualidade, né? E que Jesus abençoe
a todos nós, como sempre faz. Boa noite a todos, que assim seja. Que assim seja.